para mais uma aula do 8º ano. Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de revisão de estudos amazônicos. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar a apostila Monumentos Históricos do Período Colonial no século XVIII e Ocupação da Amazônia, Fundação de Belém e São Luís. Lembrando, crianças, que como essa é uma aula de revisão, tudo que nós já falamos na aula de hoje, nós já falamos nas aulas anteriores, tá? Então, apenas vamos frisar as partes mais importantes. Vamos lá? Bom, crianças, monumentos históricos do período colonial no século XVIII. Bom, como o governador do estado do Grão-Pará e Maranhão, um cara chamado Francisco Xavier de Mendonça, ele foi o governador do estado do Pará e Maranhão e gerou grandes transformações na região amazônica, certo? Além do mais, gente, ele efetuou um amplo reconhecimento do território amazônico, no decurso do qual fundou a vila de São José de Macapá, certo? E também inspecionou fortalezas como Pará, Pau-X e Gurupá. A partir da metade do século XVIII, gente, Belém se beneficiou significativamente com a política de prestígio do governo Mendonça Furtado e seus sucessores, certo? Que a transformaram em uma capital com a aparência da cidade grande. Então, perceba comigo nessas imagens, aqui ao lado nós temos o próprio Francisco Xavier, ok? Temos também a imagem dos próprios índios e a imagem de Belém. Bom, crianças, nós vimos que os motivos que possibilitaram a intervenção de Marquês de Pombal na Amazônia e a defesa do Diretório dos Indígenas, o qual ele era a garantia legalmente a liberdade dos indígenas. E por volta de 1970, esse período da década de 50 ali, Dom José ele assumiu o trono de Portugal como seu novo regente. Tá? E para o cargo de primeiro-ministro, gente, ele escolheu Sebastião José Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal. Bom, gente, na segunda apostila, que é a Ocupação da Amazônia, Fundação de Belém e São Luís, nós tratamos que os conquistadores europeus, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses, eles tomavam como posse as terras, tá? A coroa portuguesa, gente, ao perceber que as terras estavam sendo invadidas e presença de possíveis invasores, eles procuraram ocupar e delimitar suas fronteiras. Os franceses, por exemplo, eles ocuparam as Guianas e passaram a ameaçar o domínio português da Amazônia, tá? Durante a União Ibérica, na foz do rio Amazonas, em Belém, surgiu uma fortificação militar, certo? Um cara chamado Francisco Caldeira Castelo Branco, ele é enviado pela coroa portuguesa para tomar posse da terra que recebeu o nome de Belém. O governador de Portugal, ele mandou construir, tá, na Amazônia, inúmeros fortes. E aí, o Forte do Presépio, por exemplo, ele foi o primeiro a ser construído no ano de 1616, pelo próprio Castelo Branco. Tá? O Forte do Presépio ele foi depois substituído pelo Forte do Castelo, em alusão ao seu fundador. Além do mais, nós falamos no capítulo anterior, nessa apostila anterior, a ocupação da Amazônia, a fundação de Belém e São Luís. Tá? Gente, nós falamos sobre as capitanias que elas poderiam ser particulares, uma vez que o rei ele doasse a terra a um donatário em forma de recompensa, certo? Pelos serviços prestados à coroa. Porém, gente, no Pará e no Maranhão, muitos donatários, eles realizavam constantes protestos contra a intervenção dos moradores e governadores das cidades de Belém e São Luís. E aí vocês podem observar que as terras, elas eram divididas. Elas eram chamadas de Seis Marias. Por que Seis Marias? Seis Marias vem de seis, então eram 6 partes que eram doadas àquelas pessoas próximas à coroa portuguesa e elas deveriam cuidar da terra. Tudo bem? Gente, as Seis Marias, ela deriva para alguns de sesma, tá? A medida da divisão das terras pelo alfoz, tá? Como para outros de sesma ou sesmo, ou significa
a sexta parte de qualquer coisa. Certo, crianças? Então, nessa aula de hoje, o que nós falamos? Nós falamos da primeira apostila, monumentos históricos, frisamos Marquês de Pombal, certo? Que foi o principal prepulsor nessa conquista, tá? Da coroa portuguesa. Nós falamos também de Francisco Caldeira Castelo Branco, que teve como domínio aqui em Belém a criação de fortes para que houvesse o domínio e mostrasse aos guerreiros, os países que queriam invadir, que ali era uma terra dominada. Tudo bem? E aí nós terminamos falando sobre a questão das Seis Marias, das capitanias hereditárias que eram dadas. Certo, crianças? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até mais. Então, gente, essa foi mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco. Até mais.